Capítulo 7. O último tabuleiro. Versão expandida. Lucas passou o resto da noite sentado na penumbra da sala, encarando o áudio de André repetidas vezes, como se cada reprodução fosse uma tentativa de encontrar a imperfeição que desmoronaria aquela farsa. Mas nada. A gravação era impecável. Entonação natural, pausas realistas, até respirações nervosas no momento certo. Se fosse forjada, o responsável era alguém com experiência profissional em manipulação de áudio. Enquanto o céu começava a clarear, seu celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem anônima. Se quer a verdade, vá sozinho até a cabana no bosque. Traga coragem. Abaixo, uma coordenada GPS e um horário. 09C0. Lucas leu a mensagem mais de 10 vezes. Cada palavra parecia ter sido escolhida para cutucar a ferida de sua ansiedade. Era um convite e, ao mesmo tempo, um desafio. Podia ser sua única chance de virar o jogo. Ou a armadilha final. Às 8h30, ele já estava no carro, seguindo por uma estrada de asfalto irregular, que logo deu lugar a um caminho de terra batida. O bosque surgiu lentamente, como se o engolisse, galho a galho, sombra a sombra. A neblina espessa se infiltrava pela mata, distorcendo as formas. De vez em quando, um corvo passava voando e desaparecia entre os troncos altos. O GPS indicou o ponto final. Lucas estacionou o carro num pequeno descampado. A alguns metros, meio escondida pelas árvores, estava a cabana. Madeira escura, telhado inclinado, janelas fechadas por tábuas envelhecidas. Ele ficou parado, observando. Nenhum som, nenhum movimento. A única coisa que ouvia era o próprio coração batendo pesado. A cada passo na direção da cabana, o chão de folhas secas estalava alto demais, como se denunciasse sua presença. Empurrou a porta lentamente. A dobradiça gemeu. Um cheiro denso de mofo, poeira e madeira úmida tomou conta de suas narinas. A luz que entrava pelas frestas criava faixas douradas no ar carregado de partículas suspensas. No centro da sala, uma mesa grande, antiga, coberta por pilhas de pastas abertas e fotografias espalhadas de maneira quase cirúrgica. Ao lado, um laptop ligado, a tela iluminando um arquivo de texto cheio de anotações e datas. Lucas se aproximou e começou a examinar o material. As primeiras fotos eram dele saindo de casa, falando com Helena, entrando na gráfica, observando Henrique Falcão de longe, todas com um carimbo vermelho. Suspeito principal. Mais ao lado, uma pilha que fez seu estômago revirar. Imagens dele e André na noite do desaparecimento, lado a lado no deck do lago. Eram idênticas às que Eduardo Tavares havia mostrado. Mas ali, numa pasta plástica, estavam os negativos fotográficos. Negativos. Aquilo significava que alguém tinha produzido as imagens manualmente e não apenas copiado de câmeras ou vídeos existentes. Lucas tirou algumas fotos do material com o celular, tentando manter a calma. Um som quebrou o silêncio. Passos. Lentos. Arrastados. Vindos de um corredor lateral. Ele congelou. Cada passo parecia medir a distância entre o desconhecido e ele. Com movimentos controlados, Lucas se escondeu atrás de um armário de metal enferrujado. A figura entrou na sala. Não dava para ver o rosto, apenas a silhueta alta, ombros retos, movimentos frios e calculados. A pessoa foi até a mesa, abriu uma gaveta e pegou uma pasta. Depois, falou ao telefone. Está tudo pronto. Ele vai morder a isca amanhã. A voz era masculina, grave, com um tom que exalava confiança. Lucas segurou o celular tentando gravar, mas ao mudar o peso para a perna direita, o piso de madeira rangeu. O homem parou. Virou-se lentamente, como um predador que fareja a presa. O silêncio que se seguiu foi sufocante, denso, como se o ar tivesse parado. Então, num movimento brusco, correu para fora da cabana. Lucas saiu atrás, tropeçando nas folhas úmidas e ramos quebrados. Mas a neblina devorava a silhueta rapidamente. O som de um carro arrancando e se afastando ecoou pelo bosque até se dissolver no nada. Voltando à cabana, Lucas revirou a gaveta que o homem havia aberto. No fundo, encontrou um documento parcialmente queimado, ainda com cheiro de papel chamuscado.
As partes legíveis revelavam um contrato e a assinatura de Eduardo Tavares. Ele sabia que aquilo não era suficiente para limpar seu nome, mas agora tinha certeza de uma coisa: o chefe de polícia não era apenas um investigador do caso. Ele era uma peça-chave, talvez até o executor, de uma conspiração muito maior. E se Eduardo estava jogando, havia alguém acima dele. O verdadeiro jogador ainda estava nas sombras. Capítulo 8. O reflexo. O céu amanheceu cinza e pesado sobre Claraville. Lucas dirigia lentamente pelas ruas da cidade, com o coração ainda batendo acelerado pela descoberta da cabana e do documento queimado com a assinatura de Eduardo Tavares. Ele sabia que a polícia e a mídia já o viam como suspeito número 1, mas no fundo também sabia que não era culpado, e que precisava provar isso antes que fosse tarde demais. Ele se encontrou com Helena no mesmo café onde começaram a juntar as pistas. Ela parecia mais determinada do que nunca. Lucas, eu chequei tudo. O que estava na cabana é real. Eduardo está envolvido, sim, mas não sozinho. Alguém mais orquestra isso. Lucas respirou fundo. Então precisamos pegá-lo no ato. Eles traçaram um plano rápido. Esperar pela entrega de documentos comprometedores que Eduardo faria para o verdadeiro mandante da conspiração. O local: um depósito abandonado na periferia. Escondidos atrás de caixas, viram Eduardo chegar acompanhado de Henrique Falcão. Os dois trocavam pastas com registros, contratos e extratos, falando em voz baixa sobre eliminar rastros e dar a culpa a um peão conveniente. Lucas sacou o gravador, registrando cada palavra. Finalmente, a peça que faltava para inocentá-lo. Mas antes que pudessem sair, o telefone de Lucas vibrou. Uma mensagem anônima, apenas 2 palavras. Olhe para trás. Ele virou lentamente e teve um choque. Alguém os observava das sombras, não apenas os 2 conspiradores, mas uma figura misteriosa que desapareceu rapidamente, sem ser vista claramente. De volta em seu apartamento, Lucas reuniu todas as provas: fotos, negativos, gravações e documentos. Ele sabia que, mesmo com tudo isso, não conseguiria expor a conspiração inteira sem colocar a própria vida em risco. No entanto, a última mensagem anônima que recebeu naquela noite trouxe uma inquietante percepção. O reflexo nem sempre mostra quem você realmente é, mas mostra quem eles querem que você seja. Lucas olhou para o espelho do corredor. Viu seu próprio reflexo, cansado, assustado, mas determinado. No fundo, a pergunta que mais ecoava era a mesma do início da investigação. E se eu for o vilão desta história? Não havia respostas fáceis. A conspiração continuava em movimento e Lucas estava no meio do tabuleiro, não mais apenas como jogador, mas como peça-chave. O telefone tocou. Uma voz distorcida no outro lado disse apenas: "Prepare-se, o próximo movimento é seu." Lucas desligou, encarando a cidade através da janela. O sol começava a surgir, cortando a neblina com faixas de luz dourada. Um dia novo começava, mas a história, a conspiração e o perigo ainda não haviam terminado. E naquele instante, Lucas percebeu que a linha entre herói e suspeito era mais tênue do que jamais imaginara.